De que forma a filosofia da linguagem pode nos ajudar a entender de que forma a Bíblia é a palavra de Deus? Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, do ponto de vista da filosofia da linguagem, é uma afirmação sobre atos de fala, autoria e autoridade discursiva, e não simplesmente sobre o processo psicológico de escrita dos textos. Filósofos como William Lane Craig e Nicholas Wolterstorff defendem que a relação entre Deus e os autores bíblicos deve ser entendida linguisticamente e não por meio da ideia ingênua de ditado verbal. A chave dessa abordagem está na teoria dos atos de fala, desenvolvida por J.L. Austin e John Searle. Segundo essa teoria, falar é agir. Quando alguém fala, realiza diferentes tipos de ações. O ato locutório consiste apenas em proferir palavras ou escrever frases. O ato ilocutório é o que se faz quando você afirma, ordena, promete ou adverte. Já o ato perlocutório diz respeito aos efeitos produzidos, como convencer ou motivar alguém. Essas distinções permitem compreender como um texto pode carregar autoridade, mesmo quando quem o escreve não é a fonte última dessa autoridade. Wolterstorff aplica essa estrutura à Bíblia, afirmando que dizer Deus fala é dizer que Deus executa atos ilocutórios por meio de textos humanos. Os autores bíblicos realizam os atos ilocutórios, ou seja, escrevem palavras em hebraico, aramaico ou grego, enquanto Deus se apropria desses textos para realizar atos ilocutórios, como ordenar, prometer ou revelar. Assim, Deus não precisa escrever diretamente para falar. Ele fala por meio dos textos humanos. Alguns exemplos podem ajudar a tornar isso mais claro. Uma secretária, por exemplo, pode redigir uma carta, mas quando o diretor assina, o ato ilocutório é do diretor e não da secretária. De modo semelhante, um embaixador fala em suas próprias palavras, mas a sua fala conta como a fala da nação que representa. Esses são casos de fala delegada, mas há também a apropriação, quando alguém torna como seu o discurso de outro, como, por exemplo, quando nós dizemos faço minhas essas palavras. Aplicando isso à Bíblia, isso significa que Deus pode se apropriar de discursos humanos, especialmente no processo de canonização, e torná-los seus próprios discursos, mesmo preservando o estilo, as emoções e as limitações dos autores. Esse modelo explica como a Bíblia pode ser a palavra de Deus sem que Deus necessariamente aprove ou afirme tudo o que o autor humano expressa. A autoridade divina, portanto, está no ato de fala que Deus realiza por meio do texto, e não em cada estado mental do autor humano.